Você já teve crise no casamento, no seu casamento? Claro, eu tenho 32 anos de casado. Quem vai casar precisa entender que casamento é quase um sistema prisional semiaberto. Como assim? Ué, você sai pra trabalhar de manhã, volta pra dormir em casa e tem um encontro íntimo lá uma vez ou outra. Uma vez eu fiz uma grava. Quando eu estava na pegadinha do Silvio Santos, ainda fui gravar no escritório de advocacia. E aí eu perguntei, era especializado em separações, não sei qual que é a especialidade. E eu perguntei para a advogada. Falei, qual que é a primeira frase que a mulher, o homem, diz para você após uma separação? Eu quero ferrar ele ou ela. É assim, o ódio toma conta, né? É algo... eu vi uma história... Isso é a dureza do coração. Eu vi uma história, não vou te afirmar 100%. Vai vender o peixe como comprou. Tá. Mas foi vendido num lugar idôneo por uma pessoa muito idônea. Então eu tenho tudo para acreditar. Tá. O cara estava orando para comprar um carro. Okay. Ele queria um Corolla, ele queria um carro, idealizou o carro, tá certo? E ele um belo dia abriu lá os classificados de anúncio e tinha um Corolla que ele queria, do ano que ele queria, a R$1. Então ele achou aquilo inicialmente absurdo, ok? É lógico que era um erro de digitação, mas me parece que ele continuou procurando e aquele anúncio persistia. E ele resolveu ligar. E uma senhora atendeu e ele disse, eu vi o anúncio, ela falou, é verdade. Esse carro existe. Mas o que ele tem? Ele está aqui na minha garagem, vem aqui e veja. Documento em dia, está tudo em dia. E ele foi lá. E ela não dava muita abertura para ele perguntar o porquê. Só mostrou toda a documentação e a disposição que ela estava de vender. Ele viu que estava tudo certo, consultou, comprou o carro. Assim que ele comprou, que aí já estava tudo certinho, ele falou, minha senhora, a senhora me perdoa, mas antes de ir embora eu preciso entender. O que é isso? Isso é um negócio surreal. Eu poderia achar que era simplesmente um milagre, porque é o carro que eu queria, eu estava orando. E ela disse, eu vou explicar ao senhor. Meu marido morreu. E na morte do meu marido, ele descobriu que ele tinha uma outra família. Certo? E o juiz disse que metade era da outra mulher. E a única coisa que aquele infeliz deixou foi esse carro. E ela vendeu por R$1. Vendeu por R$1. E pagou em juízo os 50 centavos. Uau! Parece brincadeira, mas é só para você entender onde vai a atitude de alguém que... mediante a esse tipo de situação. Certo? Nessa situação, né, ela queria penalizar o marido, que já não estava mais lá, mas pelo menos era para ela aquela satisfação. Tá certo? Ela penalizou os dois, sim, né? Os dois. Sim. A outra que era isso aí. A amante e o marido que já não estava mais aí. Isso aí. Então é bem complicado esse negócio, Celso. Você já teve crise no casamento, no seu casamento? Claro. Eu tenho 32 anos de casado, irmão. 32 anos? Eu já... A pauta de divórcio apareceu poucas vezes. Entende? Mas como que você lida quando aparece uma pauta dessa? Ruim assim? Sim. No seu casamento? No meu casamento. Bom, o meu casamento, as crises que ele teve, o maior culpado fui eu. Minha mulher é tranquilona, certo? Tá. Ela é desafiadora, mas ela é muito mais tranquila do que eu. Então, na maioria das crises que nós vivemos, o problema era comigo. Então eu fui me modelando, sabe? Hoje, só em olhar para ela, eu sei se dá para falar. Às vezes eu ligo o tom de voz dela. Dependendo como ela atenda, eu liguei. Atendeu, eu digo, ó, cheguei, Deus te abençoe, tchau. Liguei, atendeu, ô querida, tudo bem? Cheguei bem, graças a Deus. E o homem não entende essa história de TPM da mulher, né? Tem cara que entende, que sabe a hora, sabe quando... Tem cara que é desligado, não percebe que a mulher está mais irritada, está mais... Porque tem isso também, não tem? A parte hormonal da mulher é diferente do homem, né? Muito diferente do homem. E a palavra hormônio e demônio é bem parecida, né? Diga-se de passagem. Certo? Então, se o cara... a manifestação é bem próxima, entendeu? Mas tem homem que... Os mais velhos, principalmente, eles tinham muita dificuldade para lidar com isso. Palavras de incentivo, ok? Dizer eu te amo. Os mais velhos, eles foram preparados para resolver problemas, certo? Os mais novos
Eles não fazem nenhuma coisa nem outra. E quais são os conselhos que o pastor mais dá para os casais? Aprenda a lidar com conflito de interesse. Talvez esse seja um dos maiores problemas. Tem diferença casal novo, casal já velho, como teve a diferença lá da imaturidade da Bíblia, do dinheiro, né? Tem diferença também? O casal novo tem algumas reclamações mais constantes e o casal velho, não aguento mais ele não liga mais para mim, Quais são a maioria das reclamações que o pastor ouve? A maioria das reclamações é que o outro precisa mudar. O casal tem muita dificuldade de entender que para atingir 100%, basta que um mude 50%. Tá certo? Então, se um muda 50%, o outro muda 50%, a somatória dos dois... 100%. Dá certo. O grande problema é que uma parte não quer mudar nada. O defeito sempre está no outro. Exatamente. Certo? Mas a imaturidade ainda é um dos maiores adversários do casamento. Imaturidade. Imaturidade. Não tem a ver muito com idade, não. Porque tem homem de 50 que é uma criança. Isso aí, exatamente. Você vai conversar, eu na minha sala, eu tenho um baleiro com pirulito. Aqui tem um docinho, pode comer. Isso aqui é para comer, viu, pastor? Então, eu tenho lá também. Quando um casal chega, às vezes me pede um conselho, eu não dou, eu dou um pirulito, dou uma paçoca, diz, pode comer, vai embora, que melhora isso aí. Porque é tanta infantilidade, Sim. Ou então é aquela questão da recompensa, é aquele comportamento de foca. Eu faço desde que me dê um peixinho. Entendi. Tá certo? Então as pessoas querem sempre uma recompensa imediata. Elas não querem fazer nada para melhorar a médio e longo prazo. Então, eu vou fazer isso e ele vai fazer o quê? Eu vou fazer isso e ela vai fazer o quê? O que eu ganho por fazer isso? Entendi. Tá certo? Então a gente acaba ajudando as pessoas a olharem para si mesmo. Na verdade, não tem nada de novo, Celso. Casamento eu vou hoje desde as periferias até os alfaviles. É tudo igual. É tudo igual, meu irmão. Não tem esse negócio, é complicado. Onde tem um homem e uma mulher... Já falaram que o casamento era uma instituição falida? Isso não é verdade, né? Não. Presta atenção. Casamento não tem problema. Isso é mentira. Quem tem problema são os bonequinhos que compõem o casamento. Quem tem problema são pessoas. Certo? Casamento não tem problema. Entendeu? Quem vai casar precisa entender que casamento é quase um sistema prisional semiaberto. Como assim? Você sai para trabalhar de manhã, volta para dormir em casa e tem um encontro íntimo lá uma vez ou outra. É mais ou menos isso, entendeu? Ai.